muitas vezes as pessoas vêm contar problemas, tzures, de saúde, financeiro, mishpachá, família. E eu sempre recomendo escrever para o Rebbe. E naquele mesmo instante a pessoa abre um olhão assim, escrever para o Rebbe. O que é escrever para o Rebbe? O que significa isso? E como se faz? Então o shiur de hoje, ele vem focar nesse assunto. Como se escreve para o Rebbe e por que nós escrevemos para o Rebbe. Claro, sobre escrever para o Rebbe não adianta a gente explicar se primeiro não explicarmos o que é um Rebbe. E para isso já tivemos vários shurim, várias aulas falando da importância, mas vale lembrar que um Rebbe, um líder, ele não é apenas um líder do povo judeu, não é alguém que se importa apenas com o movimento Chabad, com o movimento dele, e sim um líder do mundo todo. Nós sempre nos apoiamos na frase que diz Tzadik Yesod Olam, o Tzadik, um justo, ele é o fundamento de todo mundo, ainda mais um líder, como vemos no Rebbe, um líder mundial. Então com certeza esse shiur sobre escrever e se conectar com o Rebbe é relevante para todo mundo. No curso de Tânia, que nós temos toda semana, quarta-feira, já explicamos uma vez da importância, o próprio Tânia traz, da importância da pessoa se conectar com o Rebbe. Uma vez que um Rebbe, um líder, um tzadik, ele tem uma neshama, uma alma que é muito mais elevada, muito mais refinada espiritualmente falando. Então, o fato de uma pessoa se conectar com ele, com certeza, traz energia para a própria pessoa. É como um trem. O Rebbe é a locomotiva, está lá na frente. Se cada um de nós, que somos os vagões, nos conectarmos, então a gente consegue seguir e, com certeza, se elevar juntamente com o Rebbe. Então isso sempre foi algo muito forte entre os Hassidim, os seguidores de um Rebbe, claro. Mas é algo que nós buscamos passar para todo mundo. Porque todo mundo pode, todo mundo tem o direito e todo mundo tem o dever, por assim dizer. Nas formas de se conectar com o Rebbe, só vale a pena dar um parênteses. Muitas pessoas, quando escutam isso pela primeira vez, acham muito estranho. Como assim no judaísmo a gente sabe que não tem intermediários? Quer dizer, a pessoa se conecta diretamente com Deus. Outras religiões falam que você, sem se conectar com uma pessoa, então você não tem Deus. Não é verdade. No judaísmo, claro que a pessoa se conecta diretamente com Deus. O que um Rebbe faz é facilitar essa conexão, quer dizer, revelar em você mesmo a conexão que você tem com Deus. E por isso é importante se conectar para você ser uma pessoa melhor, para você se elevar. Agora, como a pessoa pode se conectar? Então, em primeiro lugar, o Rebbe deixou isso muito claro, que estudar o que ele ensina, estudar o que ele mesmo estuda, já conecta. Então, pelo simples fato de uma pessoa pegar o Humash, que é a Bíblia, e sentar e estudar, já está conectando ele com o Tzadik Yesod Olam, o Tzadik que é a base do mundo. Então, qual a importância do escrever? Que diferentemente das outras formas de conexão, que é meditar, pensar, falar sobre o Rebbe, escrever usa a ação. Quando também estudamos no Tânia sobre as roupagens da alma, e falamos diversas vezes que a alma ela se reveste dentro de 3 roupagens, pensamento, fala e ação. E as roupagens conseguem elevar a alma muito acima do que ela mesma. Então, quando a pessoa escreve, ele está usando a roupagem mais física que tem para o corpo, para a alma, perdão. Então, ele consegue uma conexão, ela inteira, ela é a essência. Então, eu não estou apenas usando meu pensamento. Quando eu escrevo, eu uso todo o meu ser, até a parte mais rebaixada dele, quer dizer, o próprio físico, eu estou usando isso para conectar com o Rebbe. L'chaim, l'chaim. Por conta disso mesmo, quando uma pessoa, um Hassid, ia entrar em Yechidut, o que significa Yechidut? De uma forma muito simples, seria uma audiência particular com o Rebbe. Por muitos anos o Rebbe recebia as pessoas no seu escritório, outros tzadikim também sempre fizeram isso. Então antes da pessoa entrar em audiência particular com o Rebbe, ele se escrevia um Ktav Itkashrut, que seria uma carta de conexão, onde a pessoa ela expressava para o Rebbe que ela está
se conectando com o Rebbe. Veja, eu estou aqui para você. Não existe nada melhor do que a pessoa se conectar com algo que está acima dela. É como se ela transcendesse a si mesma. Então, antes de entrar em Hidut, que é uma conexão muito íntima do Hassid, do seguidor, com o Rebbe, então ele escrevia uma carta falando para o Rebbe, veja, me receba porque eu me entrego, de certa forma, para você. Por muito tempo, as pessoas entravam em audiência particular com o Rebbe e não falavam nada. Isso não somente em Chabad, em vários movimentos, a pessoa apenas escrevia num bilhete o que ela precisava para aquele momento, escrevia o nome dela, entregava e só isso era o suficiente para que o Rebbe respondesse. Agora, dentre os tipos de carta que nós escrevemos para o Rebbe, então tem uma que é muito elevada chamada Pan. Pan é a letra P e a letra Nun, é o acróstico de Pidyon Nefesh, literalmente o resgate da alma. Quando a pessoa escreve um Pan, ele está fazendo aquele tipo de conexão. Tem até uma linguagem muito específica que se usa, que ele pede para o Rebbe, por favor, desperte piedades divinas. Quer dizer, que o Rebbe peça para que Deus tenha misericórdia dos níveis da alma da pessoa. Eu não vou falar agora, traduzir literalmente, mas depois que quiser eu mando o texto escrito, quando a pessoa quiser escrever um Pan, ela só copia. E isso é importante quando a pessoa quer uma bênção muito geral para ela. Então, no Pan, não se escreve toda a vida da pessoa, todos os pedidos e tudo. Se é algum pedido mais espiritual, uma coisa mais elevada, a pessoa coloca no Pan. Em breve vamos falar como que se escreve todos os tipos de carta para o Rebbe. Um Pan, muitas vezes era acompanhado de dinheiro, quer dizer, a pessoa quer pagar o resgate da própria alma, e depois o líder que recebia isso, ele distribuía para os pobres, usava para as atividades necessárias. E nem todos os líderes recebiam panim. Tinha uma época, ainda antes do Rebbe, onde 3 sábios apenas, 3 tzadikim, recebiam pan. Então é uma coisa muito exclusiva. Se vê em várias filmagens e fotos, as pessoas escreviam pan, ou panim no plural, em datas muito especiais. Então na véspera do Rosh Hashanah, e se vê o Rebbe carregando e levando para o Ohel, que é o cemitério onde está o sogro do Rebbe, o Rebbe carregava ele mesmo as sacolas enormes, cheias de cartas de pan do mundo todo. Ele fazia questão dele levar e ele lia cada uma e uma. Essa é a importância que o Rebbe dá para uma carta dessa. Existe também um tipo de pan chamado pan klalit, que é um pan geral. Então, por exemplo, aqui na sinagoga, o que a gente pode fazer? Escreva um texto e aí depois cada um coloca o seu nome embaixo. Quando tem uma convenção de rabinos, se faz um geral e cada rabino vai e coloca o nome. Então isso é uma coisa que não é a própria pessoa que escreve o texto, é um texto pronto e cada um assina e isso é enviado para o Rebbe. Depois tem um outro tipo de carta chamado Dur. Dur é um relatório. Então a pessoa, ela fez tantas e tantas boas ações, por exemplo, naquele mês. Eu pus tefilim em tantas pessoas vieram rezar. Então eu escrevo um dur, que é um relatório. Lembro na época que eu estudava na Yeshiva, por um tempo eu era o responsável de pegar o relatório das atividades dos outros estudantes, que toda sexta-feira saíam para lojas e visitar pessoas para fazerem boas ações. Então depois se fazia um relatório, e esse relatório eu enviava para o Rebbe via fax. Então lá no Ohel tem um aparelho de fax, fica recebendo do mundo todo. É só colocar, quer dizer, eu não lembro mais como se opera exatamente um fax, faz muitos anos que eu não vejo um, mas eu lembro que eu ficava lá colocando folha por folha dos relatórios toda segunda-feira. Isso ia direto para o Ohel. O Rebbe cobrava muito esse tipo de relatório. E quando uma pessoa fazia uma atividade e não relatava depois para o Rebbe, e o Rebbe ficou sabendo, um tempo depois ele cobrava, não, por que você não me mandou boas notícias, por que você não falou nada? Então é importante quando a pessoa tem algo a relatar, sim relatar e dar naches, dar orgulho. Outros tipos de carta, então, são de boas notícias em geral. Então, não necessariamente quantas atividades eu fiz, mas, por exemplo, Baruch Hashem, tal pessoa se curou. É importante enviar isso. O Rebbe também, numa outra oportunidade, reclamou que falou, as pessoas só me mandam os tzuras. Só os problemas, todo mundo me manda. Boas notícias, quando os tzuras se resolveram, ninguém me comunica. Então as pessoas começaram também a mandar
boas novas, por que não? Ninguém gosta só de receber notícias difíceis. E por fim tem o que são as cartas gerais. Então, a gente pega e escreve, não sei, Rebbe, eu preciso de brachá, de panassá, de sustento nisso, e que tal pessoa tenha saúde e tudo. Lembrando que eu quero, através da carta, que o Rebbe interceda pelo seu enorme mérito que ele tem, interceda por mim para que Hashem me mande todo tipo de salvação. E o Rebbe sempre fez questão de responder ele mesmo as cartas. Uma vez, o secretário do Rebbe sugeriu por que o Rebbe já não manda uma carta geral. Então todo mundo que falar que está casando em boa hora, que tem uma carta que o secretário já conheça ela, quer dizer, já tenha o modelo padrão, só o secretário vai e põe o nome, carimba, um carimbo com o nome do Rebbe, assinatura e pronto. Por que o Rebbe tem que responder uma a uma? Inclusive é muito difícil a gente entender como o Rebbe fazia isso, porque eram milhares de cartas do mundo todo, e todo mundo recebia a resposta quando era devida, e são milhares e milhares, mas tudo bem. Então o Rebbe, quando o secretário deu essa sugestão, o Rebbe falou, imagina como a pessoa vem, se dirige a mim com uma boa notícia ou com algum problema, e eu pego e mando uma resposta padrão. Como alguém que recebe uma resposta padrão vai se sentir? Realmente as cartas de casamento, de bar mitzvah, de nascimento, são muito parecidas. Mas cada uma delas era redigida ou informada pelo Rebbe para o secretário para que fosse enviada. Cada carta era muito, muito querida. Uma história que mostra esse carinho, na verdade, tem cartas, então, que o Rebbe chegava a apreciar de uma forma muito grande. Tinha um Hassid, um seguidor de outra linha, não Chabad, chamado Reb Feivel Shapiro. Morava na Bélgica. E ele contou para o Rabino Jacobson, então de primeira, vocês estão escutando de segunda mão, porque eu escutei do Rabino Jacobson. Ele contou para o Rabino Jacobson uma história que aconteceu com ele, entre ele e o Rebbe. Que certa vez, ele era, se não me engano, de Satmer, da Hassidut de Satmer. Certa vez ele chegou depois do Purim, aquela festa alegre de fantasias, e ele chegou depois para ver um Farbrengen, uma reunião hassídica do Rebbe. Essas reuniões duravam horas, então ele foi lá, ele presenciou e escutou tudo o que o Rebbe estava falando, e as músicas e tal. E depois que acabou o Farbrengen, ele tentou se acercar ao Rebbe para cumprimentar o Rebbe. Falou, Shalom Aleichem, aqui estou. No movimento Chabad não é muito normal isso. Quer dizer, a gente vê o Rebbe como um general, um pai, mas sempre com muito respeito. Então ninguém se acercava ao Rebbe. De repente vem esse Reb Feivel e chega, tenta dar a mão para o Rebbe. Então os dois gabaim, os secretários do Rebbe, falam para ele, não, agora não é hora. Isso já eram 2 horas da manhã que acabou o Farbrengen. Agora não é hora de chegar no Rebbe. Então eles empurraram o Reb Feivel, quer dizer, com o respeito. E de repente o Rebbe virou, escutou isso, voltou, pegou a mão desse Reb Feivel e levou ele até o escritório. Ele ficou muito surpreso, porque pôde notar que não era algo costumeiro. E o Rebbe levou ele para dentro do escritório, empurrou uma cadeira para perto dele e falou, senta. E mandou os gabaim, os secretários, embora. Aí o Rebbe pegou uma chave, destrancou uma das gavetas que ficavam na escrivaninha dele e tirou uma carta e entregou para esse Reb Feivel. E essa carta falava o seguinte, era uma mulher. Ela falava para o Rebbe, o senhor não me conhece, eu não sou Chabad, eu sou Vishnitz, se eu não me engano. E eu preciso da tua ajuda. Eu tenho 12 filhos e eu sei que eu vou morrer agora, porque eu estou com câncer de mama. Os médicos falaram que não tem o que fazer. Mas eu preciso da tua ajuda. Eu estou casada há 14 anos. Eu tenho 12 filhos. O mais velho, quer dizer, quase bar mitzvah. E eu preciso da brachá. Eu preciso de uma brachá que alguém cuide deles. Porque o pai está sempre trabalhando e eu preciso que eles cresçam no caminho da Torá, no caminho correto. Então, Rebbe, por favor, abençoe eles, cuide deles. E a carta seguia com um lamento de uma mulher preocupada com seus filhos. E esse Reb Feivel foi lendo até que ele chegou na assinatura
E ele viu que era o nome da mãe dele. Realmente, quando ele era adolescente, a mãe faleceu. E ele ficou muito chocado. Imagina, eu não sabia nunca que minha mãe escreveu para o Rebbe. E aí, na emoção, ele falou, Rebbe, por favor, deixa eu ficar com a carta. Eu não tenho nada da minha mãe. Eu era pequeno quando ela se foi. Então, por favor, deixa eu ficar de alguma lembrança da minha mãe. E, para sua surpresa, o Rebbe falou, não. Eu não posso te dar. Porque todo Yom Kippur, ou melhor, na véspera do Yom Kippur, na véspera do dia do perdão, antes de descer para o Kol Nidrei e abençoar os alunos da Yeshiva, é uma bênção muito especial, que geralmente os pais dão para os seus filhos. Antes disso, eu leio essa carta. É essa carta que me inspira a dar a bênção para os alunos da Yeshiva, para os meus filhos. Então, o Rebbe apreciava, lia intensamente cada carta. Inclusive, esse Rebbe Feivel falou para o Rabino Jacobson depois, que ele, assim, do choque que ele teve nessa revelação da carta, ele esqueceu de perguntar para o Rebbe como o Rebbe sabia que aquela mulher que escreveu nos anos 60, para ele, sabia que era a mãe dele, já um homem adulto. Isso é algo que só o Rebbe consegue. Mas cada carta era apreciada pelo Rebbe. Quando alguém escreve para o Rebbe, ele tem que saber que ele tem a resposta. Como que tem a resposta? Então muita gente costuma abrir o Igrot Kodesh. O que é o Igrot Kodesh? O Rebbe teve milhares de respostas enviadas para o mundo todo e num certo momento o Rebbe enfatizou para que se reunissem essas respostas e se fizessem livros. Então tem vários e vários livros que contêm essas respostas. Claro, nem todo mundo mandou suas cartas recebidas pelo Rebbe, tem coisas que são muito íntimas, mas dentro do Igrot Kodesh tem milhares e milhares de cartas. Então muitos o que fazem é colocar a carta que eles escreveram dentro do livro, abrir e ver a resposta que está lá. E hoje em dia se traduziram vários livros de cartas do Rebbe, mas sempre por assunto. Então, em português você tem um livro que é sobre casamento, outro sobre saúde, outro sobre sustento. Então é claro, a pessoa vai colocar uma pergunta sobre casamento no livro de casamento, ele vai ter resposta sobre casamento. Mas estes livros, eles não são organizados por assunto. Então a pessoa abre uma carta, qualquer livro. Tem aqui uma resposta sobre... Eu abri por acaso, então não preparei a leitura dela. Mas aqui é sobre a reza do Shabat. Uma outra carta sobre um assunto dos sacrifícios do templo. E uma terceira carta, o Rebbe reclamando de uma pessoa que faz tempo que não escreve para ele, no dia de Yutat Kislev, que é o Rosh Hashanah, o ano novo da Hassidut, e incentivando a pessoa a estudar a parte profunda da Torá. Claro, a carta é bem mais longa, não vou ler ela inteira, mas assim as pessoas costumam abrir e ler o que vem na resposta. Existe uma condição para isso, que a pessoa deve assumir e fazer o que o Rebbe está pedindo nessa carta. Então, às vezes a pessoa espera uma resposta. Ah, não, eu quero fazer teu empreendimento e vai dar certo, eu quero brachá do Rebbe e seguir a orientação. E muitas vezes vem a resposta contrária, que não se deve. Minha mãe, que tem a vida longa, eles moram num bairro e várias vezes durante os anos eles queriam se mudar. Só que mudar de casa, mudar de bairro é algo muito sério, eu diria. Isso influencia na comunidade que a pessoa vai estar, no trabalho que ela faz na comunidade onde está. Todas as vezes que minha mãe escreveu, veio a resposta do Rebbe falando para ela não se mudar. E, de novo, em livros que não falam sobre o assunto de mudar de casa. Até que uma vez a carta veio que o Rebbe falou: até quando você vai me perguntar sobre um assunto que eu já te falei tantas vezes? Então, está resolvido, não se fala mais nisso. A pessoa tem que saber que se ela abrir uma carta, ela deve fazer o que consta lá. Isso de abrir um livro já é um costume muito antigo, não é algo novo. Tem sábios que abriam para ter respostas de dúvidas de Torá, mas, de uma forma mais comum, os Hassidim sempre abriram livros para ter respostas. Inclusive na Rússia, quando os Hassidim não conseguiam falar com o seu Rebbe, eles abriam
na época do primeiro Rebbe, do Alter Rebbe, eles abriam um Sidur, que é um livro de reza. Mas uma vez que aquele Sidur foi ordenado e organizado pelo Alter Rebbe, então eles abriam para ter uma resposta do Rebbe deles. Não faltam histórias sobre isso. Comigo, Baruch Hashem, quando eu ia sair de Shidur, casar com minha querida esposa, eu abri uma carta com o meu rabino, o Rabino Shammai, e a resposta veio sobre casamento, de focar no que é o principal na vida do casamento. Depois, quando eu fui trabalhar numa escola, a carta veio sobre trabalhar com educação. Nós queríamos ir para Israel, fazer ali um certo período, e a carta veio que não. Eu não vou agora recitar toda a carta, mas o Rebbe falava que você está num lugar onde você pode fazer Torá e Mitzvot, influenciar os outros, por que você vai sair daí? Mais recentemente, acho que já contei um outro shiur com o Reb Moshe, nosso querido presidente, fomos abrir sobre a sinagoga, e foi no dia seguinte do Lag BaOmer, dos festejos de Lag BaOmer, que justamente esse ano tivemos o corte de cabelo do meu filho, e no dia seguinte fomos abrir a carta, e no final o Rebbe falava, tinha bênçãos lá sobre difundir assuntos de Torá, e no final o Rebbe dava mais um tanto pelo corte de cabelo do filho, tinha acontecido um dia antes. Então sim, acontecem muitas respostas. O que é importante é a pessoa saber que ela deve fazer. Nem sempre a pessoa vai conseguir interpretar do jeito correto. Eu mesmo, quando eu abro uma carta, eu prefiro eu não ler para mim. Eu vou para o meu Rabino Shammai, e geralmente só depois que ele me explica a carta que eu falo o assunto para ver como ele se encaixa. Mas isso é cada um. Cada um ele deve sentir se ele quer abrir ou não. Tem gente que não quer, não gosta desse assunto, não tem problema. Mas sim é importante escrever e fazer e agir de acordo se a pessoa abriu. Por acaso, lembrei agora, quando eu era aluno da Yeshiva, toda vez que eu abria a carta, vinha a resposta se eu estava estudando os 3 estudos diários. Que tem o Salmo, o Humash, a Torá e o Tânia. E na época eu fazia mais ou menos, sim ou não. Então toda a carta que eu abria, vinha essa resposta. Até que, com o tempo, eu comecei a fazer diariamente os estudos, nunca mais recebi isso. Nunca mais o Rebbe me mandou. Então a gente vê que sim, a pessoa recebe respostas. Acho que não nos custa nada contar um pouquinho mais de histórias. O próprio Rabino Shammai, ele parece que ele tem uma brachá. Ele abre as cartas e vem respostas extremamente claras. Uma vez, se não me engano, era uma sexta-feira à noite, a esposa dele, Dona Hana, que tem a vida longa, teve um derrame muito, muito severo. E naquele momento, o que um Hassid faz? Ele pede brachá para o Rebbe. Ele não podia escrever porque era Shabbat. Então ele abriu uma carta e o Rebbe falava, eu não sei a linguagem exata, mas falava que vai ter sucesso, que vai estar tudo bem. Então chegaram os paramédicos, os enfermeiros, preocupados com a situação, e viram que ele estava calmo. Falou, como o senhor está calmo? Tua esposa está nessa situação? Falou, eu abri uma carta do meu Rebbe e eu sei que vai dar tudo certo. Claro que eles olharam para ele como se ele tivesse caído da lua. Mas tá bom. E realmente, depois de um longo processo de recuperação, Baruch Hashem, está aí, se salva bem, com saúde, e que continue assim. Então isso é uma confiança extrema em saber que o Rebbe manda brachá e etc. E justamente por isso o Rebbe enfatizou tanto que se divulguem esses livros, mais de 20 livros cheios de cartas, para que as pessoas pudessem ter um acesso a isso quando você não vai por Samsung e ver fisicamente o Rebbe. Quer dizer, essa é a minha interpretação do porquê que o Rebbe quis tanto que se divulgassem esses livros. De novo, se a pessoa não se sente confortável abrindo um livro, ou talvez vai sair algo que eu não esteja pronto para fazer, não tem problema nenhum. Mas sim é importante a pessoa escrever. Se diz, o Rebbe uma vez falou, sobre o sogro dele, que uma pessoa não tinha como escrever, ou não teria como receber a resposta, o Rebbe falou, o Rebbe vai encontrar um caminho para te responder. Então, se a pessoa escreveu, ou mentalizou até escrevendo, que ele está se conectando com o Rebbe, ele está pedindo uma brachá, o Rebbe vai dar o jeito dele de como responder. Eu já contei 2 histórias que eu quero contar novamente, porque quem escutou essas histórias
foi um público pequeno, eu quero divulgar porque eu acho que são histórias muito bonitas de pessoas que não abriram carta do Rebbe. E ainda assim viram uma Yeshua, uma salvação, uma resposta muito clara. A primeira delas era um israelense que resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu nada certo para ele. E assim mesmo ele escrevia para a família dele que está tudo bem, eu estou tendo sucesso, fazendo dinheiro. E a verdade era muito pelo contrário, ele acabou se envolvendo com drogas. E com o tempo ele viu que ele estava caindo no fundo do poço. De vez em quando ele ia para um ou outro Beit Chabad, sinagoga, tinha um apoio, mas a vida que ele tinha nos Estados Unidos não era a que ele esperava. Então depois de um tempo, ele resolveu juntar uns kopecks, uns centavos, juntando para voltar para Israel, porque ele viu que os Estados Unidos não era para ele. E ainda assim ele mantinha pose perante a família. Quando ele conseguiu finalmente dinheiro para passagem, ele se dirigiu ao aeroporto de JFK, e no caminho ele passou, no Queens ele passou pelo Ohel do Rebbe. E lá, como haviam ensinado ele uma vez, ele começou a escrever a vida dele, pedir brachá. Só que ou por conta do tempo escasso, ele já tinha que pegar um voo, ou por vergonha também, porque ele viu que ele escreveu coisas terríveis do que era a realidade dele. Então ele não entrou no Ohel, não entrou no local do Rebbe para deixar a carta, ele colocou no bolso e viajou para Israel. 2, 3 dias depois, a irmã dele, lá em Israel, que era assistente social, chamou ele para um café. Ele, mantendo toda aquela pose de businessman, a irmã chamou, falou, deixa eu conversar contigo um pouquinho. Ela falou que sabia de toda a história dele. Começou a falar, eu sei que você se envolveu com drogas, eu sei que você roubou um carro, eu sei que você trabalhava por esmola. E ele começou a ficar surpreso. E ainda assim ela falou, eu sou assistente social, saiba que a gente vai te dar todo o apoio necessário para te reerguer. Confia na gente. Então, no final da conversa ele perguntou, mas como você sabe disso tudo? Como você... Obrigado pela ajuda, agradeço. Mas de onde veio? Quem te contou? Então a irmã disse que quando ele chegou em Israel, ele foi para casa dos pais. E a mãe pegou a roupa dele para lavar. E por acaso, checando se não tinha nada nos bolsos, encontrou a carta que ele tinha escrito para o Rebbe. Então, ele sim se recuperou da sua situação. Ele, por uma brachá do Rebbe, ele escreveu. E o Rebbe vai encontrar um caminho. Uma outra história, isso já sobre um rabino que eu contei esse sábado à noite, um rabino no Texas, que ele teve um filho, Lemazantov. Só que ele tinha uma questão. No 8º dia, depois do nascimento, tem que fazer o Brit Milá, tem que fazer a circuncisão. E ele não tinha Moel, que é o rabino que faz a circuncisão lá no Texas. E o Moel mais próximo também não estava na área, estava viajando. Então ele teria que trazer o Moel de Los Angeles. O problema é o custo. Imagina, ele era um rabino que tinha acabado de começar a sua sinagoga, 2 anos, então não tinha muitos meios. De repente ele vê que ele vai gastar uma fortuna para trazer um Moel, não sabia de onde pagar. Então ele divulgou na comunidade, convidou todo mundo que teria o Brit em tal dia. E 2 dias antes do Brit, liga para ele um senhor de posses da comunidade, se dedicava muito à filantropia. Ele havia sido convidado para o Brit, mas ele falou para o rabino que não estaria presente, porque o Brit seria de manhã, e ele, por motivos de saúde, não se sentia bem de manhã, não poderia ir. Mas ele começou a conversar com o rabino, ele ligou, falou, perdão, pulei um detalhe importante. O rabino escreveu 2 dias antes uma carta para o Rebbe, pedindo brachá para resolver esse pepino, e começou a mandar por fax. Nos anos 90 era o que se tinha. Então ele pôs no aparelho do fax, e aí ligou esse homem para ele. Ele começou a conversar, e o homem falou, mas Rabino, de onde você vai trazer o Moel? Ele falou, de Los Angeles. Mas é muito caro. Rabino falou, eu sei que é muito caro. E aí o homem falou, não se preocupa, Rabino, eu vou pagar o Moel, a passagem, o Brit. E Baruch Hashem, realmente o homem resolveu o problema do Rabino. Quando ele desligou, ele voltou para o escritório dele, que é onde estava o aparelho de fax, ele viu o finzinho da carta passando pelo fax. Então a gente sabe que o Rebbe manda brachá. Então é uma pena quando uma pessoa está numa questão difícil. É uma pena ele não usar desse recurso que Hashem nos deu, que é se conectar com o Rebbe. Como se escreve para o Rebbe? Então muitos costumam, os homens, ir no mikve, no dia de escrever para o Rebbe,
que é o banho ritual. Antes de escrever para o Rebbe, se faz Netilat Yadayim, que é a lavagem ritual das mãos, intercaladas, então 3 vezes em cada mão, começando pela direita, esquerda, direita, esquerda. É costume, e aí, nisso não tem uma regra, não tem um livro de leis de como escrever para o Rebbe, mas tem o bom senso. Então, eu pelo menos costumo recitar 1 ou 2 capítulos de Salmos, porque isso traz uma elevação também. Se deve assumir tomar uma boa decisão, o que eu vou melhorar, porque afinal de contas, se eu quero brachá, se eu quero bênção, então eu tenho que ser recipiente para elas. Eu tenho que me preparar, eu tenho que também fazer algo para merecer. Quando a pessoa vai escrever, ele deve visualizar que ele está entrando no escritório do Rebbe e pedindo brachá. Por isso, muitos costumam olhar para uma foto do Rebbe para realmente mentalizar que ele está em uma audiência particular com o Rebbe, e tem também de se escrever com uma letra boa, caprichada. Não, uma vez uma pessoa escreveu para o Rebbe e foi lembrando muita coisa no meio da escrita, então ele voltava uma linha, escrevia entre linhas um assunto, acrescentava um nome, e o Rebbe demorou muito para responder aquela carta. Então ele chegou a mandar uma outra carta para o Rebbe, perguntando se o Rebbe recebeu. O Rebbe respondeu: recebi, mas está tão bagunçada que demora um pouquinho mais para ler. No final da carta nós assinamos. Judeus devem assinar o nome da pessoa e o nome da mãe, e os não-judeus devem assinar o nome da pessoa e o nome do pai. Porque é assim que se segue a linhagem no judaísmo e para quem não é judeu. Mas todos têm o direito e dever de escrever para o Rebbe. Tem também, hoje em dia, pela internet, tem um site, Write to the Oral, que a pessoa pode escrever pelo computador mesmo. Pessoalmente eu não gosto disso, acho que a escrita com a mão é muito mais pessoal. E sim, por que não sentar para escrever, se preparar, pedir brachot? Se Deus quiser, essa quarta-feira a gente vai ter o nosso colelo. Depois do colelo, em seguida, quem vier, a gente vai sentar para escrever também. E eu vou levar pessoalmente, na semana que vem, essas cartas para o Rebbe. É claro, não se lê carta dos outros, então eu costumo grampear as cartas. E chegando no ano, a gente rasga as cartas, exatamente para impedir que outras pessoas possam ler. A não ser, tem vezes que as pessoas querem que se leia a carta no ano, é só pedir. A todos que participaram, vamos lembrar de escrever, de pedir e com certeza receber muitas brachot.